Segunda a sábado, depois do Jornal Nacional, a sua novela das 9. Três Graças. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Óticas Carmel. Conforto e estilo em qualquer ambiente. Sua Transitions está na Carmel. Olá, bom dia! O seu Bahia Meio-Dia está começando e olha, a imagem que a gente abre essa edição do Bahia Meio-Dia, uma imagem belíssima de ranchão, às margens ali do Rio Correntina, região oeste, céu aberto inclusive nesse momento, água passando, tudo muito bonito. Hora certa, 11h48. E no Bahia Meio-Dia de hoje, mais um acidente registrado em rodovia baiana, desta vez na BA-131, entre Jacobina e Miguel Calmon. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas, todas da mesma família. Subprocurador do município de Centro-Sé é exonerado da função após início de investigação policial por crime de estupro de vulnerável. A vítima é uma criança de 11 anos. O crime foi registrado em Jaguarari no último sábado. A gente te mostra como está o movimento das estradas nesse período próximo ao Natal. Na BR-324, na região de Jacobina, o fluxo de veículos deve ficar 15% maior. Movimento maior também nas rodoviárias. Em Barreiras, já tem ônibus extras para Salvador para atender essa demanda maior neste período. E ainda a gente fala sobre a programação de missas para os católicos de Juazeiro. Esses e outros assuntos das regiões Oeste e Norte você acompanha agora no Bahia Meio-Dia. Olha, o subprocurador do município de Centro-Sé foi exonerado da função após o início de uma investigação policial por crime de estupro de vulnerável. O advogado é suspeito de assediar sexualmente uma criança de 11 anos em Jaguarari no último sábado. Jacira Félix é quem está acompanhando esse caso, já está aqui posicionada e explica mais detalhes sobre esse fato. Jacira. Oi, Bia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, esse caso aconteceu no último sábado, mas o boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira. De acordo com relatos aí de familiares da vítima, o caso aconteceu no sábado. O suspeito, um advogado que exercia o cargo aí de subprocurador do município de Centro-Sé, teria encontrado a criança de 11 anos em uma feira no município de Jaguarari. Ele perguntou se ela queria um picolé e disse que não poderia dar o doce na feira, que ela teria que pegar o picolé no escritório dele. Ainda segundo a família, a criança foi até esse escritório e no local o homem deu uma quantia de dinheiro para a criança, tocou no corpo da criança e pediu para que ela sentasse no colo dele. Assustada, segundo aí relatos da família e chorando muito, a criança pediu para que ele abrisse a porta para que ela saísse. Ela encontrou então os familiares que foram até o local e informaram que chamariam a polícia. Ainda segundo os familiares da criança, quando a polícia chegou, o homem já não estava no local. A família informou que o suspeito tinha o hábito de abordar a criança, informando que era amigo do avô da criança e também já tinha esse costume de oferecer o picolé para a vítima. Nós entramos então em contato com a Delegacia Territorial de Jaguarari, que disse em nota que o boletim de ocorrência por estupro de vulnerável foi registrado na segunda-feira e que diligências são realizadas para esclarecer o caso. Ainda segundo a Polícia Civil, mais detalhes não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós procuramos também o suspeito, pedimos aí um posicionamento e ainda não obtivemos resposta. Esse suspeito, como eu disse, era servidor do município de Centro-Sé, exercia o cargo aí de subprocurador aqui no norte da Bahia, no município do norte da Bahia, e foi exonerado após o ocorrido. Em nota, a Prefeitura de Centro-Sé informou que o servidor possuía vínculo temporário de livre nomeação e exoneração e que foi imediatamente exonerado tão logo a gestão tomou conhecimento da investigação. A Procuradoria repudia a Procuradoria de Centro-Sé repudia toda e qualquer prática criminosa de qualquer natureza
e disse que a gestão municipal confia na atuação da Justiça e que permanece aí à disposição para esclarecimentos que forem necessários. O suspeito é advogado, como a gente disse, e por isso a nossa produção procurou a OAB. Em nota, a OAB Subseção Juazeiro informou que até o presente momento não foi comunicada acerca dos fatos noticiados aí com relação a esse advogado e esclareceu ainda que ele, o profissional, não integra os quadros aí da subseção da OAB Juazeiro. E claro, a OAB manifestou seu irrestrito repúdio a qualquer prática criminosa. Bia, essas são as informações desse caso que a gente segue daqui do norte da Bahia acompanhando. Eu volto com você no estúdio. Um caso absurdo. Jacira, muito obrigada pelas informações e é claro que a gente vai seguir acompanhando as investigações da Justiça. Muito obrigada, Jacira. E olha, mais um caso de violência. Um homem foi preso em flagrante por abusar de uma adolescente com deficiência intelectual. O crime aconteceu em Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo a investigação, um familiar flagrou o suspeito dentro da residência. Ele fugiu, mas foi localizado horas depois em uma propriedade rural da região. As apurações indicam que os abusos vinham acontecendo desde que a vítima era criança. E olha, seguindo aqui ainda com as nossas informações, um caminhão carregado de óleo de soja tombou ontem à noite na BA-052, no trecho que liga os municípios de Irecê e João Dourado. Você acompanha imagens aí na sua tela nesse momento. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária de Morro do Chapéu, o motorista perdeu o controle do veículo, tombou e a carga ficou espalhada pela estrada. Pessoas que passavam pelo local saquearam parte do material. Eles conseguiram levar pelo menos 20% da carga. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens por cerca de 2 horas. Imagine o sufoco desse motorista, o medo, o desespero, mas ele conseguiu ser retirado pelo SAMU. Ele ficou ferido, foi levado ao hospital de João Dourado e está bem nesse momento. Nenhum outro veículo se envolveu nesse acidente. E olha, os preços da ceia natalina estão mais altos neste ano. Produtos como aves, panetones e espumantes registraram aumento e pesam, claro, no bolso das famílias. Para manter a tradição sem gastar demais, consumidores recorrem à pesquisa de preços, a cadernetinha que ajuda muito e, claro, faz ali substituições também e até procura fazer uma divisão dos pratos entre os convidados. A ceia natalina começa a ser montada muito antes da noite de Natal. É durante as compras que os consumidores tentam manter viva a tradição, mas sem deixar a economia de lado. Cláudio Mário costuma reunir a família todo ano, mas antes de ir às compras, ele vê bem como estão os preços dos principais produtos. Tem que se preparar e economizar para poder ver se consome mais na ceia, né? Então essa é uma pré-compra, eu pesquiso bastante quando eu vou comprar, que a gente tem que saber que tem que valorizar o dinheirinho, né? É comum que durante o mês de dezembro os supermercados fiquem mais movimentados. De acordo com o levantamento da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, o consumo das famílias deve crescer em média 15% neste mês. Neste supermercado de Jacobina, a estimativa é que a movimentação seja 20% maior do que no mesmo período do ano passado. O crescimento em natalinos, né, que engloba aí, né, aves, chester, peru. Então a gente está tendo um crescimento muito bom em comparação ao ano passado, né, 55,5%, quase 56%, então 55% de crescimento. Na parte também de colombos e panetones, um crescimento muito bom, um crescimento de 15%, né? Então, realmente, dentro do que a gente esperava, dentro do planejamento, né, dentro do que a gente realmente entende que esse período é um período que a gente aguarda muito, então estamos acompanhando esse crescimento realmente. As proteínas típicas do Natal estão entre os itens mais procurados e os mais caros da cesta natalina. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, neste ano os preços das cestas de produtos natalinos estão em média 3,5% mais altos do que em 2024. Para economizar, as famílias adotam diversas estratégias. Dividir a ceia é uma delas. Na família de Rízia, cada convidado contribui com um prato. Facilita, claro que facilita. Agora sim, quem recebe
né? Claro que os gastos são mais, mas é um gasto que supera tudo, porque a união em família é tudo para nós. A pesquisa aponta que os produtos tradicionais do Natal, como panetones, chocotones e biscoitos especiais, também subiram de preço e registraram a variação média de 7,4%. Eu achei um pouco mais caro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dando uma pesquisada e ver o que está mais em conta, porque não adianta a gente ir no primeiro lugar que chegar a comprar. Tem que pesquisar para ver o que cabe no bolso, né, no orçamento, porque esse ano eu achei que ficou mais salgado um pouquinho. Segundo a pesquisa da Braz, a cesta típica do Natal, composta por 10 itens, incluindo aves natalinas, panetones e espumantes, foi calculada em média em R$ 351,80 neste ano, um aumento de R$ 5,97 em relação à cesta natalina do ano passado. Tem algum produto que não pode faltar? O peru, esse aí a gente não pode deixar faltar não, o chesterzinho ali pra família, isso aí é a única ocasião que a gente não pode deixar faltar. E é um dos que mais pede. Sim, sim, com 4% em cima dele, né? E por aí a gente vai tentando sobreviver e trabalhando. A gente tem que procurar outros meios, né, para poder não gastar tanto, porque o peru hoje tá caro. A gente procura trocar pelo chester, né, a ave chester, que é o frango gigante chamado. Então sai um pouco mais em conta, né? Diminui mais o valor, você já economiza para a compra de outros material, como a uvas passas, o arroz, o pernil também, que tem que fazer, né? Então essas tem que procurar as opções mais em conta para ficar menos salgado no bolso. A alta é puxada principalmente por produtos sazonais, que apresentam maior demanda e custos mais elevados no fim do ano. Neste outro supermercado de Jacobina, foi difícil de encontrar o peru com fornecedores, um dos produtos mais procurados pelos clientes. A gente que está no varejo, na compra, é um desafio grande, né? A gente logo no início teve aquele boom de todo mundo querendo comprar o produto, né? E com dificuldade de indústria, né? Eu acredito que a indústria também houve esse princípio, né, de saber aonde vai distribuir, né, para que dê vazão e dá vazão do varejo para o cliente, né? Teve um pouco de dificuldade, mas a gente, graças a Deus, conseguiu comprar. Foi, como eu falei, né, as estratégias de venda nesse momento elas se aquecem muito mais, né? É necessário a gente ter outras estratégias, né? Por mais que o produto específico, que é o natalino, o festivo, o comemorativo, haja sempre um reajuste anual, mas a gente traz a estratégia de tentar buscar esses recursos de outras indústrias para poder tentar forçar mais o natalino, com o apoio da própria indústria do natalino também. Pois é, e você aí de casa já fez a sua listinha, já comprou alguns itens? A gente vai agora para Luiz Eduardo Magalhães conferir como está o movimento no comércio de lá com Gabriel Pires, que já está posicionado para mostrar para a gente essa movimentação. Como que está por aí, Gabriel? Conta para a gente. Desde cedo, uma movimentação intensa, viu, Bia? Bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. A CDL aqui de Luiz Eduardo Magalhães estima um movimento de 2 a 5% maior em comparação a dezembro do ano passado, o que anima bastante os comerciantes aqui do município. Olha só, aqui nessa loja foi feito uma área aqui só para embalagem de presentes, porque o movimento está bem grande. Vou tentar conversar aqui com o pessoal. Boa tarde, minha amiga. A gente está ao vivo no Bahia Meio Dia. Veio aqui comprar presente, é para quem? Vai ser um amigo secreto. Eu vim do Paraná. Veio do Paraná para passar o Natal aqui? Passar o Natal aqui. E esses presentes vão ser para neto? Dos amigos, para netos, irmão, cunhada. E os preços, como é que estão? Estão ótimos. Nossa, que bom, né? Que bom. Muito ótimo mesmo. Melhor que lá de onde eu vim. Ok, muito obrigado. Qual é o nome? Nájila. Nájila, Feliz Natal para a senhora. Olha só, Bia, aqui é a parte onde os presentes estão sendo embalados. Muitas pessoas estão comprando aqui, aproveitando as promoções de última hora para garantir aquele presente de final de ano, o brinquedo, um jogo de casa, um jogo de copos, todo mundo. Vou pedir para essa amiga minha aqui. Minha amiga, boa tarde, a gente está ao vivo no Bahia Meio Dia. Tá levando esses presentes para quem? Para meu sobrinho e meu filho. Sobrinho e filho que vão ser presenteados nesse Natal. Isso mesmo, aproveitando a promoção. Qual é o seu nome? Alcirene. Muito obrigado, Feliz Natal para você. Vamos aqui, Bia. O movimento do comércio aqui em Luiz Eduardo Magalhães, como eu falei, deve crescer entre 2% e 5% em comparação a dezembro do ano passado.
Em todo o estado, a FEComércio estima aí um movimento 2% maior em comparação a dezembro do ano passado. A FEComércio estima que o comércio baiano movimente cerca de 23 bilhões de reais durante esse período do ano, que é um dos principais para o comércio de bens e serviços. Setor de perfumaria, setor de comércio são os que apresentam aí a maior movimentação. Tiago Santos está mostrando que aqui está bem movimentado, né, nesse horário de meio-dia. O pessoal aqui está vindo fazer as últimas compras, aproveitar as promoções de Natal, tentar falar com esse meu amigo aqui. Boa tarde, meu amigo, estamos ao vivo no Bahia Meio-Dia. Está comprando, é para presentear, para casa mesmo? Boa tarde. Consumo, é para consumo mesmo. Pra consumo nesse Natal? Nesse Natal. Não, eu tenho um restaurante, é para consumir lá no... Está aproveitando a promoção? É, na verdade é isso. Pois é, muito obrigado, Feliz Natal para o senhor. O movimento aqui, Bia, deve se estender dessa forma aqui até 17 horas, mas eu conversei com o gerente, ele falou, se tiver cliente a partir de 17 horas para comprar, a loja vai ficar aberta, porque a expectativa é de uma movimentação financeira gigante aqui no setor de comércio de Luiz Eduardo Magalhães. Um aumento que deve ser de 2% a 5% a mais do que dezembro do ano passado. Os comerciantes estão numa expectativa bem grande para o Natal de 2025. Viu, Bia? É com você. Coisa boa, Gabriel. Muito obrigada pelas informações. É isso, o comércio aproveita, né, para faturar e as famílias para confraternizar. Muito obrigada, Gabriel. E no próximo bloco, o Hemoba pede reforço na campanha de doação de sangue para abastecer estoque durante festas de fim de ano. O intervalo é rápido e a gente volta já. Na hora que a gente mais precisa, é importante ter alguém do nosso lado. É, e a Bahia é líder em investimentos para melhorar a vida da gente. Com o Hospital Regional do Velho Chico, a saúde chega mais perto de quem vive na região de Ibotirama. A educação avança com as escolas de tempo integral. O governo já entregou 690 em toda a Bahia, 44 só aqui na região. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Concreto forte. Reboco perfeito. Mineração Azevedo. Areia de qualidade para sua construção durar. Ligue e peça já. Última chamada. Missão Presentão de Natal Armazém Paraíba. Liberar ofertas imbatíveis. Bike infantil Nick ou Tina, R$ 65,90 mensais cada. Ar-condicionado 9.000 BTU, R$ 199,90 mensais. Samsung Galaxy A07, R$ 79,90 mensais. Guarda-roupa com espelho, R$ 71,90 mensais. Sofá retrátil, R$ 139,90 mensais. O Natal tá chegando, hein? Corre pra aproveitar. Participe do Natal dos Sonhos CDL e ASEB. Compre nas lojas participantes e concorra a um carro 0 km, um caminhão de prêmios e 10 Pix de R$500. Realização CDL e ASEB. Quer construir o seu sonho? Realize aqui no Super Natal Casa Campos. Toda loja com 10% de desconto em 10 vezes no cartão ou 15% de desconto à vista. Confira. Piso tipo A, R$ 26,90 ou 10 vezes de R$ 2,69. Revestimento retificado branco, R$ 29,90 ou 10 vezes de R$ 2,99. Porcelanato grande formato, R$ 55,90 ou 10 vezes de R$ 5,59. Casa Campos, aqui o seu Natal vale muito mais. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora com imagens da ponte Presidente Dutra, que liga aí Petrolina em Pernambuco a Juazeiro na Bahia, as duas cidades que se ligam, movimento intenso, como sempre, olha para quem está vindo de Petrolina para Juazeiro, e fluxo mais tranquilo, no contrário, para quem sai de Juazeiro para Petrolina, hora certa, 12:06. E olha, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na BA-131, num trecho entre Jacobina e Miguel Calmon. Todas as vítimas são da mesma família. O carro em que eles estavam acabou capotando. Vamos agora com Luiz Gustavo Ribeiro, direto de Jacobina, com mais detalhes. Olá, Luiz.
Oi, Bia, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Esse acidente foi registrado na tarde de ontem na BA-131, que liga Jacobina a Miguel Calmon. Esse acidente aconteceu próximo ao povoado da Malhadinha, que fica na zona rural daqui de Jacobina. Segundo o batalhão de polícia rodoviária, a vítima fatal desse acidente foi uma mulher de 26 anos de idade. Ela foi identificada pela polícia como Silvana Dias Santana. Silvana chegou a ser socorrida pelo SAMU, ela ainda foi socorrida com vida, encaminhada até um hospital, mas durante esse trajeto ela não resistiu aos ferimentos que foram graves e infelizmente morreu. Além da Silvana, outras 2 pessoas ficaram feridas. O enteado e o marido de Silvana, eles tiveram ferimentos leves e também foram encaminhados para a unidade de saúde aqui na região de Jacobina. Segundo o BPRV, essas 3 pessoas estavam no mesmo carro. Esse veículo estava saindo no sentido zona rural até a rodovia, até a BA-131, no momento em que o condutor do veículo teria perdido o controle da direção e o carro acabou capotando às margens da estrada. A morte de Silvana foi confirmada, as outras 2 pessoas, como eu falei, tiveram ferimentos leves e o Corpo de Bombeiros, inclusive, deu suporte durante essa ação. O Corpo de Bombeiros ajudou na estabilização e também no transporte dessas vítimas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Esse caso foi registrado também na Polícia Civil, que deve investigar esse caso. No local não tinha testemunhas e nem câmeras de monitoramento. Além disso, o corpo de Silvana foi encaminhado até o IML daqui de Jacobina, já foi liberado para a família, mas ainda não há detalhes sobre o sepultamento e também sobre o velório da Silvana. A Polícia Civil informou que vai começar a investigar esse caso para identificar as causas desse acidente, entender o que é que pode ter provocado esse acidente para que o condutor pudesse ter perdido o controle do veículo. Silvana era técnica de enfermagem, ela era muito conhecida aqui na região de Jacobina. Esse caso gerou muita comoção nas redes sociais e a Silvana deixa uma filha que ainda era criança. Como eu falei, ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento, mas fica esse registro de mais um acidente que aconteceu aqui na nossa região, dessa vez na BA-131, que liga Jacobina a Miguel Calmon. O veículo que a Silvana estava saindo da zona rural em direção à rodovia, infelizmente acabou capotando. Por sorte, as outras 2 pessoas tiveram apenas ferimentos leves, mas infelizmente fica esse registro da morte da Silvana, viu, Bia? Volto com você. Luiz, pelas informações, nossos sentimentos, claro, à família. E Luiz ainda volta nessa edição do Bahia Meio Dia para falar, inclusive, sobre essa movimentação maior nas estradas durante esses períodos, né? Ou melhor, esse período de festejos, Natal, depois Ano Novo. Muito alerta, né, Luiz? Obrigada pelas informações. Seguindo aqui com as nossas informações de hoje, em meio às festas de fim de ano, cresce a preocupação com os acidentes nas estradas. Por isso, a Hemoba reforça, inclusive, a importância da doação de sangue nesse período, quando a demanda nos hospitais aumenta e cada gesto de solidariedade pode salvar vidas. Nas rodovias, já dá para perceber que o movimento aumentou bastante nos últimos dias. As rodovias do Oeste Baiano, infelizmente, estão entre as mais perigosas do estado. A gente concentra aqui vários pontos críticos, que são aqueles pontos onde ocorrem mais acidentes graves, com feridos ou com mortes. Infelizmente, o Oeste Baiano está nessas estatísticas. Informação confirmada pelos motoristas, que viajam com frequência. Edmilson é motorista de ônibus há quase 15 anos. A gente tem visto cenas lamentáveis aí, acidentes, desde de coisas simples até tragédias que a gente tem visto aí, é coisa muito chocante, muito triste. Para evitar tragédias na pista, os motoristas se previnem como podem, mas sabem que nem sempre é possível escapar dos acidentes, principalmente em viagens longas, como o José está fazendo. São 2.800 quilômetros. Tem que ter atenção por mim e pelos outros, porque nunca se sabe, né, a reação dos outros, para o que eles vão fazer. Condutor imprudente tem muito, né? Nesse período do ano aumenta muito o fluxo de carros e acidentes também. O senhor acha importante a doação de sangue? Com certeza, eu já doei também. Já fui doador também. Já conseguiu salvar alguma vida? Rapaz, acredito que sim, né? Que se eu doei, sim. E a doação é mesmo importante, ainda mais em casos graves, quando as pessoas precisam fazer cirurgias.
Aqui, nesta parte da Bahia, todo o trabalho de coleta é feito pela central do Hemoba, que só não funciona aos domingos. A doação de sangue sempre é importante, mas aqui na região oeste ela se torna ainda mais necessária, porque, para vocês terem uma ideia, a unidade do Hemoba, que tem sede aqui em Barreiras, a maior cidade da região, atende não só o nosso município, mas todo o oeste baiano. São pelo menos 35 municípios que dependem do sangue doado aqui para que os estoques permaneçam sempre abastecidos. Ciente de que é necessário doar, Ailton veio fazer a parte dele, reforçando o estoque para ajudar a salvar vidas de quem precisa de sangue. Sempre é bom a gente fazer a doação, né? Que muitos precisam, né? Se todos a doassem, nunca faltava sangue. O senhor é um doador frequente? Não, eu tenho uns 20 anos que eu doei, agora eu vou doar de novo. A recepção vazia, infelizmente, é o retrato da queda do número de coletas de sangue na Fundação Hemoba, nessa época de festas e fim de ano. Existe uma redução de coletas em torno de 20%, né? Isso em virtude das festas, em virtude das férias, que as pessoas viajam e, consequentemente, diminui a procura, diremos aqui, para a doação de sangue. Há 4 anos, seu Lucílio foi vítima de um assalto. Com a violência dos criminosos, ele precisou ser internado e sabe bem a importância da doação de sangue. 11 dias eu passei no hospital, 3 dias em coma. E o povo aqui me procurando, minha família me procurando aqui, eu estava em Petrolina, internado lá. E aí o senhor recebeu a bolsa de sangue e aí por isso o senhor é um doador? Sou, por isso mesmo, salvou minha vida. Além da violência urbana, a violência nas estradas também aumenta a demanda dos hemocentros no último mês do ano. De setembro a dezembro de 2024, 54 pessoas ficaram feridas em acidentes na BA-210, nos municípios de Juazeiro, Curaçá, Centro-Sé e Sobradinho, que são assistidos pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário. De setembro a 7 de dezembro deste ano, já são 46 feridos. Caminhoneiros que circulam na rodovia com cansaço e aí terminam extrapolando seu horário de trabalho, quando ele percebe o caminhão já veio a perder o seu trilho ali na via e veio a perder todo o controle. As nossas ocorrências elas têm uma incidência bem maior em colisão com animais ou condutores com veículos que venham a ultrapassar sua carga de trabalho. Carpegiani perdeu um ente querido em um acidente de trânsito e conhece bem os impactos que abalam toda a família e a importância de redobrar os cuidados. Cuidado a gente tem que ter sempre redobrado a respeito nas estradas, porque tem muitos animais aqui na região também, né? A gente fica muito atento sobre isso e a questão também de ultrapassagem. A gente sabe que vindo lá para cá tem outras famílias e indo também, então a gente tem que tomar muito cuidado. E antes de viajar para curtir as festas de fim de ano, não custa nada exercer a solidariedade. A dica é passar na Hemoba para fazer a doação de sangue. Nosso apelo neste momento, venha à nossa unidade, faça a sua doação e depois vá curtir as suas férias. É isso aí. Se você tem condições, faça a sua doação. Só quem já precisou de uma bolsa de sangue sabe a importância desse ato. E para quem deseja doar, a Hemoba de Barreiras funciona de segunda a sexta, de 8 às 11h30 da manhã e também pela tarde, de 1 às 4h30. Excepcionalmente, às quartas, o atendimento é das 8 da manhã às 11h30 e das 4 às 7h30 da noite. Em Juazeiro, a unidade Hemoba funcionará apenas pela manhã, de 7h30 às 11h30 da manhã. Já no dia 25 de dezembro e 1º de janeiro ficará fechado em virtude dos feriados. Dia 2 de janeiro, somente pela manhã. A gente continua aqui com os nossos assuntos. Falamos agora há pouco, sobre acidentes, principalmente nesse período em que as rodovias ficam aí mais congestionadas, o fluxo aumenta. Em Barreiras tem muita gente chegando e outros deixando também a cidade para passar as festas de fim de ano. Horários extras aí foram criados para Salvador. Carlos Augusto está no terminal rodoviário de Barreiras e mostra para a gente como que está a movimentação por aí. Carlos, boa tarde.
Oi, boa tarde, Bia. Boa tarde para todos que acompanham esta edição do Bahia Meio-Dia. Eu estou no terminal de desembarque aqui da rodoviária de Barreiras. Movimento tranquilo aqui. Normalmente, o maior movimento é nas primeiras horas da manhã, por volta de 5, 5 e meia, 6 horas da manhã. E também no comecinho da noite, 6 e meia, 7 horas da noite. Aqui... Agora, normalmente, esse horário são pessoas que vão viajar para cidades da região mesmo. Então o movimento está mais tranquilo. Mas tem ônibus extras já marcados para a partir de amanhã, principalmente para Salvador, né, que é a cidade mais procurada aqui por quem mora nessa parte do estado. Mas olha só, eu vou contar para vocês um pouquinho o drama do seu José. Ele está aguardando aqui no terminal rodoviário de Barreiras e vai ter que virar à noite aqui para conseguir viajar para Eunápolis. Seu José, o senhor só viaja então amanhã para o sul do estado? O que foi que aconteceu? Não tem mais vaga, só amanhã 3 horas. Aí amanhã eu pego aqui e vou chegar lá na casa do meu irmão, quinta-feira, 4 horas da tarde. O senhor saiu de Tocantins? É, do Couto Magalhães ontem, 7 horas. E vai chegar que horas em Eunápolis? Lá em Guaratinga, onde meu irmão mora, 4 horas da tarde. Isso da quinta-feira? É, da quinta-feira. E vai dar para curtir um pouquinho o Natal? Tem que dar, porque não tem jeito, né? Agora o senhor está disposto, porque para enfrentar uma viagem dessas, virar à noite aqui na rodoviária, sentado, é difícil, né? Difícil, muito difícil. Mas mesmo assim vale a pena, né? Vale a pena. Bom, então Feliz Natal para o senhor, que o senhor possa fazer uma boa viagem, tá? Obrigado, e para o senhor também. Valeu, seu José, então vai para Eunápolis. Obrigado, senhor. Vai para Eunápolis, no sul do estado. E olha, aqui normalmente, além de Salvador, também tem muita gente que vai para Brasília e para Goiânia, para aproveitar então as festas de Natal, as festas de fim de ano. Deixa eu, inclusive, conversar com esse senhor aqui, que está aqui já. Deixa eu dar uma gostadinha. Como é que o senhor vai viajar para onde? Ô, Carlos Augusto, eu não vou viajar para lugar nenhum, porque eu vim aqui só para saber aqui, ver passagem aqui para Maceió. E encontrou? Estou encontrando, mas não é para mim não, é para meu filho. E ele vai viajar quando? Ele está pretendendo viajar dia 26. Depois do Natal? Depois do Natal. Vai passar o Natal com o senhor? Com os pais e vai passar com a namorada lá no Rio, lá em Maceió, a virada do ano. Que bom, então Feliz Natal para o senhor possa aproveitar com toda a família, inclusive com o filho, que vai só depois do Natal, tá bom? Obrigado, Carlos Augusto, para você também, desejo tudo para você e sua família, tá bom? Valeu, tudo de bom para o senhor, né? As pessoas sempre muito simpáticas com a gente aqui em Barreiras. Então, amanhã, bem cedinho, começam os ônibus extras para Salvador. Movimento na rodoviária é esse agora aqui. Bia, é com você. Ô Carlos, muito obrigada pelas informações, que dê tudo certo, né, minha gente, para seu José. E aí, para todo mundo também que está pesquisando, tem quem esteja pesquisando, outros já viajando. Muito obrigada, Carlos, pelas informações. E olha, moradores do povoado de Queimada Velha, distrito de Cachoeira Grande, em Jacobina, estão há cerca de 2 semanas sem água na maioria das casas. Você acompanha imagens, ó, população tentando ali abrir as torneiras, mas não sai nada. Muitos têm que comprar água por carro-pipa ou água mineral, imagine. O preço chega a R$ 500 por 10 mil litros. Cerca de 100 famílias estão afetadas. Em nota, a Embasa informou que um vazamento na adutora afetou o fornecimento na semana passada. Segundo a empresa, o reparo já foi concluído e o abastecimento está em processo final de normalização. Moradores que ainda não receberam água podem informar a situação pelos canais de atendimento 0800 0555 195. As imagens aí, ó, tudo vazio. Outras caixas ainda pela metade aí, já as famílias já sentindo essa falta mesmo de água, que tudo seja normalizado por aí. A gente vai seguir acompanhando essa situação, até porque a água é essencial, né, minha gente? É básico, a população aí pagando suas contas, enfim, muito complicado. Olha, nem chegou o Natal, mas o Procon já está de olho nas listas de material escolar. Você que é pai, mãe, tio, enfim, contribui também aí com essas compras. Em Barreiras, a operação Volta às Aulas 2026 começou na última sexta-feira. O objetivo é fiscalizar essas escolas particulares e garantir o cumprimento da lei federal. Veja os detalhes com a Aline Miranda.
Olá, Bia. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, vamos falar sobre a operação Volta às Aulas, que já está sendo realizada pelo PROCON aqui em Barreiras, que fiscaliza as listas de materiais escolares que estão sendo oferecidas pelas escolas agora nesse período de matrícula. Quem está comigo é o coordenador do PROCON aqui em Barreiras, ele que é Jandimário Lima, e vai explicar para a gente tudo que está sendo fiscalizado. Jandimário, explica para quem nos assiste como que funciona essa operação. Com a aproximação do início do ano letivo, o PROCON aqui da cidade de Barreiras, nós iniciamos no dia 12 a operação Volta às Aulas, que tem por objetivo de fiscalizar as listas de materiais escolares que estão sendo exigidas pelas escolas particulares aqui do município. Mas neste caso, muitas pessoas não conhecem e não sabem o que pode, o que não pode, o que está sendo pedido e o que não pode ser pedido. Explica para quem nos acompanha. Basicamente, a legislação ela diz que é proibida a cobrança de material de uso coletivo, como, por exemplo, o grampeador, um toner, impressoras, materiais de limpeza, papel higiênico, ou seja, qualquer material que por sua natureza seja considerado de uso coletivo, essas instituições elas não podem de maneira alguma fazer essas cobranças. E caso seja feita, como eu disse, poderá sofrer as sanções administrativas. Vocês estão solicitando as listas de materiais para as escolas, mas os pais também podem ajudar nessa fiscalização. Exatamente. Nós pedimos que os pais, ao receber essas listas, façam uma análise cuidadosa. Antes de comprar os materiais, faça essa análise cuidadosa e caso identifique alguma cobrança de material de uso coletivo ou até mesmo fique em dúvida relacionada a essa lista de materiais, pode nos procurar. A equipe do PROCON está à disposição aqui na Travessa 15 de Novembro, aqui na cidade de Barreiras, no Centro Histórico, ao lado do Mercado Cultural Capa Rosa, ou através do telefone 3613-9559. E lembrando que já teve escola, inclusive, que foi identificado que estava pedindo material de uso coletivo. Perfeito. Essa operação, todos os anos, ela é realizada aqui pelo PROCON da cidade de Barreiras e no ano anterior nós constatamos que algumas escolas estavam cobrando material de uso coletivo, como por exemplo, lixas de parede, teve escola que estavam cobrando e essas escolas elas foram autuadas e respondem processo administrativo. Jandimário, a gente agradece a sua participação e já deixamos a dica a todos os pais que caso identifique algum material que não seria o que deveria estar na lista, pode procurar o PROCON aqui em Barreiras ou em qualquer uma das cidades que tenha a unidade do PROCON. Bia, eu volto contigo. Tem que ficar de olho mesmo. E olha, no próximo bloco, a procura por itens da ceia natalina e empreendedores que aproveitam essa época do ano para faturar. O intervalo é rápido e a gente volta daqui a pouquinho. Pequenas ações podem gerar um grande impacto. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Cooperar é da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Não é só o gostinho de felicidade que a Frango de Ouro tem. Nossa alegria em produzir o melhor para você vai estampada aqui. Agora nossa alegria tem cara nova.
Em 2025, a Alba mudou a direção. Impulsionada por novos ares e ideias, imprimiu um novo ritmo de trabalho. Quase 2.000 propostas foram apreciadas e mais de 180 sessões realizadas. As comissões temáticas mais atuantes. As audiências públicas tiveram grande participação popular e o encontro das diferenças fortaleceu a democracia, porque o desenvolvimento passa por aqui. E assim cuidamos da Bahia. Assembleia Legislativa, firme no trabalho, presente no cuidado. Quer qualidade e preço baixo? Casa do Sofá. Cama a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 999. Tudo em até 12 vezes sem juros. Casa do Sofá. Entregamos em Barreiras e região. Estamos com o Bahia Meio-Dia, agora imagens de Barreiras. Céu aberto também nesse momento, muito bonito, inclusive aquele azul ali. Hora certa, meio-dia e 27 minutos. Um motociclista deixou 3 pessoas feridas após fugir de uma abordagem da Polícia Militar no centro de Capim Grosso, no norte do estado. Segundo a PM, ele foi visto empinando a moto na BR-324. Você acompanha imagens aí, olha a bicicleta no chão também, juntamente com essa moto. E aí ele foi visto empinando esse veículo na BR-324. Ao perceber a viatura, ele fez o quê? Fugiu. Durante a fuga, o suspeito atingiu um adolescente de 12 anos, um motociclista e uma mulher. Todos foram socorridos pelo SAMU. O menino foi regulado para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, e também está com quadro de saúde estável nesse momento, por sorte. Os outros 2 tiveram escoriações e foram liberados. 2 carros e 4 motos também foram danificados. O suspeito abandonou a moto e fugiu a pé. Até o momento não foi localizado. A moto foi recolhida pela polícia e vai permanecer apreendida. Agora veja que situação. Uma única pessoa colocando aí várias outras em risco, danificando veículos da população que rala bastante ali para conquistar, né, o seu bem material. E aí um indivíduo, por uma irresponsabilidade, acaba causando tudo isso aí, ó, empinando moto na BR. Lamentável. O movimento nas rodovias aumenta e muito nesse período do ano. A gente vem falando sobre isso aqui no Bahia Meio-Dia. Nos trechos das BRs que cortam o município de Jacobina e região, o aumento no fluxo de veículos aumenta a cerca de 15%. Por isso eu vou voltar a falar agora com Luiz Gustavo Ribeiro, que está inclusive próximo a uma rodovia. Oi, Luiz, conta os detalhes desse assunto para a gente. Oi, Bia. Pois é, neste fim de ano é comum que a movimentação do fluxo de veículos cresça bastante, muito por conta do Natal, do Réveillon e também das férias de verão. Nós estamos aqui nesse momento na BR-324, num trecho que liga Jacobina a Capim Grosso. O Rodrigo Santana está mostrando aí um pouco do trânsito. Por enquanto o trânsito flui normalmente por aqui, bem tranquilo, sem nenhuma alteração. Movimentação bastante intensa aí de veículos pequenos já neste fim do ano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a expectativa é que em toda a Bahia haja um crescimento de cerca de 15% no fluxo de veículos em relação ao mês comum do ano. Aqui na região norte do estado, essa é a mesma perspectiva. A PRF acredita que deva ficar num crescimento do fluxo de veículos em faixa dos 15% também durante o mês de dezembro em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui na região norte do estado, em dezembro do ano passado, a PRF registrou mais de 350 mil veículos na região de Juazeiro, mais de 160 mil na região de Paulo Afonso e mais de 180 mil na região de Senhor do Bonfim. A região de Jacobina faz parte desse número de Senhor do Bonfim. Além da BR-324, aqui na região norte, outras rodovias também devem ficar bem mais movimentadas, como é o caso da rodovia BR-407 e também da BR-235. Lembrando que durante esse final de ano, durante esse período, tem operação especial acontecendo nas rodovias federais aqui em toda a Bahia e aqui no norte do estado também não é diferente. A Operação Rodovida, que vai se estender até o carnaval do próximo ano. A PRF está intensificando a fiscalização, também intensificou a presença de policiais nessas rodovias, principalmente nos trechos que tem o maior número aí de fluxo de veículos e também que já são mais comuns acontecerem ocorrências, como é o caso de acidentes. Segundo a PRF, dados da análise de acidentes
acidentes do ano passado registram que o mês de dezembro foi o mês que mais aconteceram acidentes no ano de 2024. Foram 373 acidentes em todo o estado da Bahia só no mês de dezembro, por isso que essa operação é reforçada durante esse final de ano, justamente por conta das viagens, que muita gente resolve pegar a estrada nesse fim de ano. Então fico alerta para quem vai pegar a estrada, Bia, não só aqui nessa região de Jacobina, a gente está numa região, inclusive, que tem muitas curvas sinuosas, então tem uma tendência maior a ter acidentes, né? Seja por conta aí de desatenção ou de imprudência também dos condutores, então as pessoas devem ficar atentas justamente por conta desse registro histórico de acidentes que já é mais comum durante o mês de dezembro. A PRF, é claro, ressalta também aqueles cuidados para o pessoal fazer a revisão do carro, ter atenção também com os itens de segurança dos veículos e, é claro, a imprudência é o que mais provoca acidente, né? A maioria dos acidentes são provocados pela irresponsabilidade, seja por excesso de velocidade ou então por ultrapassagens indevidas, então fico alerta para todo mundo. Volto contigo. Com certeza, Luiz. Inclusive, a gente acabou, né, de falar sobre uma imprudência também daquele rapaz que estava empinando moto, causou toda aquela situação. E o alerta também vai para esse período mais intenso aí de fluxo nas BRs. Obrigada por todos esses detalhes, Luiz, e também a Rodrigo Santana pelas imagens. Olha, minha gente, um idoso foi atropelado por uma moto na Avenida Ayrton Senna, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Imagens aí na sua tela. Segundo a polícia, ele foi socorrido pelo SAMU em estado inconsciente e levado para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães. Como você vê aí, a imagem está um pouco borrada em alguns momentos, justamente para preservar ali todos os envolvidos, imagens mais fortes. Depois, ele foi encaminhado para o Hospital do Oeste, em Barreiras. O condutor da motocicleta apresentava sinais de embriaguez, ou seja, a gente continua falando aqui sobre esses alertas, né, sobre a ação consciente que se deve ter na hora de pegar a estrada. Ele não possuía também carteira de habilitação, então não era habilitado, bebeu antes de pegar a estrada e o suspeito foi levado aí para o DISEP também e permanece à disposição da autoridade policial. A motocicleta foi recolhida ao pátio da Sutrans, já que não havia condutor habilitado para a liberação. E olha, o panetone e seus derivados são símbolos tradicionais das ceias natalinas, a gente já sabe, né? Nas últimas semanas, a procura pelo produto aumentou e tem também garantido a renda extra para muitos empreendedores. Durante o mês de dezembro, os panetones viram os protagonistas desta panificadora no centro de Jacobina. Neste ano, o proprietário estimava vender 60 quilos de panetones e chocotones, o dobro do ano passado. E a expectativa foi confirmada. A produção já foi quase toda vendida. Por aqui, a procura foi tão grande que o chocotone esgotou antes mesmo da chegada do Natal. Ainda há estoques de panetones tradicionais, com preços que variam entre R$ 4 e R$ 15. Para Fabrício, o período é intenso e exige organização prévia, mas o resultado tem valido a pena. Esse ano a gente conseguiu dobrar nossa produção. Eu creio que os clientes gostam da nossa qualidade, do nosso produto, e muitas empresas têm procurado a gente também para presentear seus colaboradores, presentear seus clientes também. A gente teve muita encomenda antecipada e tem ainda algumas encomendas para fazer entrega. Dani compra panetones toda semana durante o período natalino. Além de consumir os produtos em casa, ela também monta cestas de Natal para vender. A atividade tem garantido uma renda extra na reta final do ano. Muita gente procura, que é kit natalino, cestas, e a gente monta. Como eu não faço, eu sempre estou, né, selecionando a melhor opção, o sabor também, porque não é em qualquer lugar, né, que a gente vai estar comprando. Então, é bem procurado para os kits de Natal. Além de ocupar as prateleiras de padarias e supermercados, os panetones e chocotones também ocupam um espaço importante para quem empreende em casa. Para muitas confeiteiras e microempreendedoras, como é o caso da Camila, esses produtos representam a principal fonte de renda durante o período natalino. No cardápio da confeitaria de Camila tem opções para todos os gostos. Panetone de frutas cristalizadas, chocotone tradicional e versões trufadas, com recheios de brigadeiro, casadinho, chocolate branco e avelã. O panetone, para mim, ele sempre representou ali união, né? Família. Minha família sempre foi muito grande, sempre gostou dessa época. O pessoal sempre presenteou, eu sempre fiz. E realmente, para mim, está sendo muito válido e está conseguindo ter um boom de vendas muito maior
né, do que a gente esperava até. Inclusive, começou em novembro, uma coisa que era muito rara começar em novembro. Então, financeiramente, para a gente está sendo um sucesso, graças a Deus, né, que venham mais, mas o Natal está sendo, assim, um boom de vendas. Que coisa boa, né? Agora a gente muda de assunto, olha, porque a pensão alimentícia é um direito garantido por lei, mas ainda gera muitas dúvidas entre pais e mães. O que pode ser pago com esse valor? O que não pode? Felipe Oliveira conversou com um especialista e explica como funciona a destinação da pensão e quais são os limites definidos pela Justiça. Pois é, um assunto que gera muitos questionamentos, então convidamos aqui o doutor André para tirar nossas dúvidas. Doutor, vamos recuar um pouquinho e diz para a gente como que é definido esse valor da pensão alimentícia. Boa tarde. Boa tarde, excelente pergunta, porque muita gente se bate com isso. Você com certeza conhece aquela vizinha, aquele vizinho, aquela pessoa que acha, olha, ele paga muito pouco, eu pago demais. E quem tá certo? Vamos lá, como é que eu defino uma pensão? Eu vou olhar dois fatores. Possibilidade de quem paga, eu vou olhar ali quanto é que essa pessoa pode pagar e a necessidade dessa criança. E o que é necessidade, doutor? Como é que eu defino isso? É fazer aquela velha tabelinha de custos. E o que é que entra? Tudo. Ah, não, então é só comida porque chama alimentos? Não. É todos os gastos dessa criança. Essa criança tem internet em casa, ela usa, então parte dessa conta dela, ela usa o Globoplay, então parte do Globoplay entra ali naquela tabela para a gente ver efetivamente tudo que essa criança gasta. Agora, como advogado adora falar depende, vamos deixar aqui uma coisa para a pessoa entender melhor como é que eu calculo isso. Normalmente a Justiça tem um parâmetro ali, quando você sabe quanto a pessoa ganha, de cerca de 20% a 30% desse rendimento que esse pai, que essa mãe vai pagar de pensão. E esses custos extras do final de ano, né? É aquela roupa, é também o passeio, o presente de Natal. Como é que faz essa divisão? Dá para bater na pensão alimentícia? Essa é outra pergunta que dá prisão, porque é muito comum, às vezes, o pai, até às vezes, nem sempre, mas às vezes ali, querendo ser uma pessoa boa, ele paga até mais, só que ele dá um celular ao invés do que dá o dinheiro que ele tinha que dar. Isso dá prisão, por quê? Porque você não pode abater o que você entregar ali fisicamente para o seu filho do que você tem a obrigação de pagar em dinheiro. Então, mesmo que você pagar muito mais, você ainda tem que pagar o que está em dinheiro. Então, muito cuidado. Se for fazer isso, tem que fazer pelo menos um acordo ali com a pessoa para isso ficar bem regulamentado. E esses gastos de fim de ano podem sim entrar na pensão, lembrando que isso tem que ser fixado por um juiz. Então, você pode pedir ali ao juiz, por exemplo, é muito comum que essas despesas extraordinárias, esses gastos que realmente existem, que todo mundo que tem filho sabe, que eles sejam divididos, seja metade, seja 80% para o pai e 20% para a mãe, se tiver uma diferença ali de ganhos. Doutor, teve uma telespectadora que entrou em contato com a gente dizendo que já acionou a Justiça, já foi definido o valor que deve ser pago, só que esse pai não está pagando. O que é que ela deve fazer? Muita gente passa por isso e você tem que entrar na Justiça. É o caminho que você tem para poder cobrar e você entra com um processo que a gente chama de execução de alimentos. Você faz isso, essa telespectadora faz através do advogado dela, da Defensoria Pública ou até de um balcão de justiça das faculdades que tem esse serviço e você pode cobrar as 3 últimas pensões de o que vencer durante esse processo, não só as 3, sob pena de prisão, e tem o pulo do gato. O que for anterior você pode cobrar, não apenas tentando achar dinheiro na conta, que achar dinheiro na conta nesse final de ano às vezes é difícil, mas você pode ter medidas específicas, como por exemplo, suspender ali a CNH, a carteira de motorista da pessoa, o passaporte, ou até o que funciona na prática. Você pode pedir medidas específicas. Teve um caso muito famoso aqui na Bahia, de um rapaz que ele tinha sido preso 3 vezes e não pagava. Ele era resistente. Até que o juiz determinou que antes de todo o jogo do Bahia ele fosse para a delegacia, e aí o rapaz que amava mais o time, né, do que possivelmente o filho, foi e fez esse pagamento. Inclusive, para quem tiver alguma dúvida que eu ainda não consegui responder aqui, pode ir lá no meu Instagram, é o advogado André Andrade, tudo junto, porque esse tema rende. Verdade. Agora sim, se a pessoa que paga a pensão alimentícia no mês de dezembro fica com a criança, ela precisa pagar esse valor para a mãe ou para o pai, né? Olhe que essa é outra pergunta que pode gerar dinheiro para muito advogado criminalista. Porque é muito natural que um pai com uma mãe pense, poxa, eu pago pensão, mas essa criança normalmente fica o dia todo na casa da mãe. Agora que ela está comigo, eu estou com os principais gastos, eu não tenho mais que pagar. É isso, doutor? Não. Não é isso. Porque quem fixa ali essa pensão
é o juiz. Só quem pode mudar ela é o juiz. Você pode sim entrar até com o juiz para falar, não, eu quero reduzir nesse período, e você pode ter, mas até lá você tem que fazer o pagamento completo, senão você pode ser cobrado, inclusive, sob pena de prisão. E além do mais, a gente falou, mesmo que essa criança esteja ali mais tempo, a gente tem que lembrar que existem gastos que são extras, que final de ano, que tem matrícula, tem roupa, tem outros gastos ali, que às vezes esse valor vai ajudar a cobrir também. Muito obrigado pelas informações, Feliz Natal para o senhor. É com você aí no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. E olha, em Juazeiro, a Prefeitura informou, através de decreto publicado no Diário Oficial, os pontos facultativos dos serviços da Prefeitura nesse período de Natal e também em final de ano, né? O período de ponto facultativo será amanhã, dia 24, e também dia 31. Os dias 25 e 1º são feriados e, portanto, as atividades não vão funcionar. Apenas as atividades essenciais irão funcionar durante os pontos facultativos. Entre elas ali estão pontos de saúde e serviços também de segurança pública. Nos dias 29 e 30, o funcionamento segue normal. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a programação das missas de Natal em Juazeiro. Isso depois do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Higiênica, produtos de higiene e limpeza com variedade, melhor preço e atendimento diferenciado. Cuidados automotivos, produtos para limpeza de piscina, tapetes Capaz, dispensers e muito mais. Higiênica, Rua Barão de Cotegipe, Centro. O Boticário, a marca preferida para presentear. Já imaginou ganhar uma bolsa de estudos na maior rede de autoescolas do Oeste? Garanta agora sua bolsa com até 70% no valor das aulas teóricas e práticas. Inscreva-se em nosso site cfcnovaferrari.com.br. O brilho de Luiz Eduardo Magalhães ganha ainda mais força com a 5ª edição do Natal Lean. Traga sua família para se divertir com a patinação no gelo, Jump Around, Mega Jump, cinema 6D, vila gastronômica e muita luz. Venha viver uma experiência de encanto no maior Natal do Oeste da Bahia, de 15 a 25 de dezembro, na Praça dos Três Poderes. Realização da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Chegou o momento de agradecer e celebrar. Agradecer a tudo que alcançamos em 2025 e celebrar um futuro cada vez melhor para Barreiras. Que o Natal renove a esperança em cada lar e que o Ano Novo traga saúde, paz e novas conquistas para as famílias barreirenses. Grande abraço! De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora imagens da Orla de Juazeiro, Rio São Francisco, passando ali entre as duas cidades, Juazeiro e Petrolina já em Pernambuco, com toda a sua exuberância e beleza. Agora a hora certa, 12h44. Olha, estamos em dezembro, mas em Juazeiro o ritmo já é de carnaval. É que os festejos do município acontecem mês que vem e já tem inscrições abertas para o concurso de Rainha e Rei Momo. Quem traz as informações para a gente é Tiago Santos. Oi, Tiago. Pois é, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. O Rei Momo, a Rainha e as Princesas, que são figuras importantíssimas da festa de Momo, e aqui em Juazeiro, claro, não é diferente. As inscrições vão até o dia 30 de dezembro e quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é Hertz Félix, superintendente de cultura aqui do município. Hertz, boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Quais são os critérios aí para quem quer ser Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval? Boa tarde, Juazeiro. Então, os critérios que serão avaliados altamente, eu posso dizer que é de ponto alto, a simpatia, a comunicação com o público, né? E a postura, a verbalização também é muito interessante, que será avaliado porque um Rei Momo precisa saber dar uma entrevista, saber se comunicar. A Rainha também.
Então, são basicamente esses critérios. Edson, como é que vai acontecer o processo de seleção? É o público? Existe uma banca julgadora? Já tem previsão de quando isso deve acontecer? Sim, nós temos uma mesa julgadora composta por 5 pessoas competentíssimas, inclusive nós temos um carnavalesco que vem diretamente do Rio de Janeiro, da Imperatriz, para poder fazer a avaliação justamente sobre as fantasias, porque as fantasias deles aqui serão temáticas, com temas. E acredito que vai ser uma grande festa. Nós estamos assim esperançosos para ser uma grande festa. A procura das inscrições está sendo bastante interessante, entendeu? E principalmente para as mulheres. As mulheres estão mais procurando, os homens estão sentindo mais dificuldade por conta justamente desses 100 quilos, né? Mas a gente vai fazer uma grande festa. E uma coisa também que eu preciso falar é que este ano, durante o concurso, a festa será comandada pela banda Miragem e fazendo uma homenagem a Cláudio Damasceno, a nossa eterna Loli. Inscrições até dia 30 de dezembro. Quem tiver alguma dúvida pode procurar a sede da Secretaria. Sim, pode nos procurar aqui na Secult, no horário comercial, até às 14 horas, das 8 às 14, que nós estaremos prontos para poder atender às suas necessidades. Perfeito, Edson, muito obrigado pela entrevista, esses esclarecimentos. Lembrando que o Carnaval de Juazeiro acontece de 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tiago, e a Edson também. Olha, a gente continua nesse assunto porque em Barreiras, esse ar aí de carnaval já impera por lá também. Foram abertas as inscrições para o concurso da Corte Momesca, que vai escolher os representantes oficiais da folia da cidade. É por isso que Carlos volta aqui a conversar com a gente sobre esse assunto. Oi, Carlos. Isso, Bia, e eu estou exatamente no Centro Histórico, né? Um dos circuitos do carnaval aqui da nossa cidade. Até 13 de fevereiro dá para fazer inscrição. O Gula é secretário de Cultura, está organizando o evento do ano que vem, que promete ser grandioso. O que vocês vão levar em consideração para permitir que a pessoa se inscreva para ser rei momo, rainha ou princesa do carnaval, secretário? Olha, primeiro tem que ser morador da cidade, ser maior de 18 anos, e não tenha nenhum parentesco até de 3º grau com qualquer funcionário da Prefeitura de Barreiras. Essa é, sem dúvida, uma das nossas exigências. Gula, e daí vai ter um desfile, vai ter um concurso para definir quem são os ganhadores? Sim, nós faremos isso no dia 6 de fevereiro, né, aqui na praça mesmo, Landulfo Alves, onde sempre acontece essa disputa. E ali, exatamente uma semana antes do carnaval, será coroado o rei Momo, a rainha e as 2 princesas, onde receberão da mão do prefeito Otoniel a chave da cidade, que essa corte irá reinar durante todo o período do carnaval. Quem está nos assistindo agora se inscreve aonde, se tiver interesse? Na Secretaria de Cultura e Turismo, aqui no Palácio das Artes, do dia 12 até o dia 2 de fevereiro, e muita gente já está participando, já confirmando, e eu estendo esse convite a todas as pessoas aqui da cidade que têm interesse de ser o rei momo do carnaval, de ser a rainha do carnaval e as princesas do nosso carnaval, o 2º e melhor carnaval do interior da Bahia. Aliás, o 2º da Bahia, o melhor do interior da Bahia. Ok, muito obrigado, secretário. Tá aí então, as inscrições abertas, quer participar, corre lá na secretaria e faz a sua inscrição. Bia. Muito obrigada, Carlos, pelas informações e também ao secretário. Agora vamos de esporte, minha gente, com Danilo Ribeiro. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia meio-dia. Então é Natal, já é amanhã e que você passe esse momento com a sua família, com os amigos, aquelas pessoas que de fato moram em seu coração. Você que já está viajando ou então você que vai passar dentro de casa, não tem problema nenhum. A grande questão é estar com o coração aberto aos bons sentimentos. Simbora com o mercado da bola, porque o Vitória anunciou a sua primeira contratação para 2026, é o volante Kaique Gonçalves. Ele vem do Juventude, foi titular na equipe gaúcha nessa temporada, inclusive já atuou lá com o técnico Jair Ventura em 2024, conhece o jogador, é de confiança
E ele chega aí para preencher um setor que provavelmente vai ter perdas aí ao longo da temporada, vai ter muita modificação nessa janela, certamente aí, até porque muitos jogadores que vieram este ano não foram aproveitados e a gente deseja toda a sorte do mundo aí para o Kaique Gonçalves no time do Vitória. Falando do Bahia, Ronaldo, o clube anunciou oficialmente que tem contrato em definitivo com o Tricolor. O goleiro veio por empréstimo do Atlético Goianiense. No início foi bastante questionado, mas a partir do momento que o Bahia contratou o João Paulo para disputar a posição, Ronaldo não deixou passar mais nada, foi um dos grandes destaques do time na reta final do Campeonato Brasileiro e agora não está mais emprestado. Ele tem um contrato em definitivo com o Bahia, que adquiriu 85% dos direitos econômicos do jogador. Toda a sorte do mundo para Ronaldo. E ainda falando de mercado da bola, Vitor Hugo, zagueiro que passou aqui pelo Bahia e não teve uma grande atuação. Vocês sabem que ele foi emprestado nessa temporada para o Atlético Mineiro e lá, para surpresa de muitos, ele acabou fazendo uma boa temporada como titular. Tanto que o técnico Jorge Sampaoli pediu a permanência do Vitor Hugo no elenco e está havendo uma negociação. O Bahia não vai colocar dificuldades, até porque aqui ele não teve uma grande passagem e o Atlético quer o jogador. Está tudo encaminhado, tem uma reportagem, inclusive, no ge.globo/BA, que vocês podem conferir. Beleza? Estou esperando todo mundo no Globo Esporte, daqui a pouco, logo depois do Bahia Meio-Dia. Valeu, Danilo. E a gente vai voltar agora para o centro de Luiz Eduardo Magalhães, conferir com Gabriel Pires se o pessoal ainda está aproveitando bastante aí essas últimas horas. Olha, está sentado aí, já fez suas compras também, Gabriel? Ainda não, viu, Bia? Daqui a pouco eu vou passar aqui para fazer umas comprinhas. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Estou sentado aqui porque o ramo de beleza é um dos que mais se movimentam nesta época do ano. Tiago Santos está mostrando que a FEComércio, ela estima que o ramo de perfumarias e farmácias deve alcançar aí uma movimentação de 11% maior do que dezembro do ano passado, faturando aí 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nesta época do ano, itens como cosméticos, higiene, beleza e perfumes ganham bastante destaque. Por isso, as lojas se movimentam para atrair, fazer promoções e atender toda a clientela. Tiago Santos vai passear aqui pela loja para mostrar que as pessoas já estão vindo buscar aqui nessas lojas de perfumaria. Lembrando a todos que aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a CDL estima um crescimento de 2% a 5% em relação ao ano passado. Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação é bem intensa no comércio aqui da cidade. Clientes a todos os instantes, eles entram aqui para fazer as compras, as últimas compras de Natal. Vamos passear aqui. Olha só que eu encontrei minha amiga Jéssica. Boa tarde. Veio aqui para fazer qual compra? Eu vim comprar esmaltes. Para o Natal, para comemorar o Natal em família? Para comemorar o Natal em família. Ficar toda bonita para comemorar com a família, tirar foto. Verdade. Olha só, Tiago, muito obrigado, Jéssica. Feliz Natal para você. Tiago Santos vai vir aqui comigo, porque fora das lojas, aqui a movimentação também é intensa no comércio aqui de Luiz Eduardo Magalhães. A CDL estima uma movimentação aí que seja de 2% a 5% maior em comparação a dezembro do ano passado. A FEComércio estima uma movimentação financeira aí de cerca de 22,6 bilhões de reais durante todo o mês de dezembro. É um mês muito positivo para o comércio aqui da Bahia. As pessoas vêm para fazer as compras. Vou tentar aqui falar com essa minha amiga. Boa tarde, minha amiga. A gente está ao vivo no Bahia Meio-Dia. Me conte aqui, já fez as compras de Natal? Sim. Comprou o que agora? Um kit do Boticário. Ah, sim. Então veio comprar cosméticos para sair toda bonita para comemorar o Natal. Para dar de presente. Ah, presente. Quem vai ser o presenteado, pode contar ou é amigo secreto? Não, há uma chefe minha de trabalho. Ah, então a chefe vai ficar bem feliz nessa época do ano, viu? Muito obrigado. Qual o nome? Miriam. Miriam, Feliz Natal para a senhora, Feliz Natal também para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia, viu, Bia? Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, as lojas estimam aí que vão ficar abertas até às 17, 18, podendo estender até às 19 horas, a depender da demanda dos clientes. Eu só sei de uma coisa, eu daqui a pouco vou parar aqui para fazer aquela comprinha para presentear as pessoas queridas, viu? É com você, Bia. Tá certíssimo, Gabriel. Muito obrigada a você pelas informações e a Tiago Santos pelas imagens. E olha, minha gente, o Natal é sim uma das datas mais significativas para os católicos também. É tempo de celebração e de nascimento.
Em Juazeiro, a Igreja Católica tem programação. Jacira é quem traz os detalhes para a gente. Conta tudo, Jacira. Pois é, Bia, uma programação específica aí para essa época de Natal. Já já o nosso cinegrafista Sandro Ribeiro vai mostrar aqui o presépio na Catedral Santuário Nossa Senhora das Grotas, aqui em Juazeiro, e vocês vão reparar que o Menino Jesus ainda não está presente, porque ele vai ser colocado amanhã nessa celebração, que vai ser à noite. Quem conversa com a gente agora é o Padre Jodé Amâncio, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Grotas. Padre, boa tarde. Qual a importância do Natal para os católicos? Boa tarde, Jacira. No Natal a gente celebra um grande evento, né? Deus, na sua bondade, no seu jeito todo especial de amar, ele enviou o seu Filho Jesus. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo, que assume a nossa humanidade, né? O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E no Natal a gente inaugura a salvação da humanidade. Então a importância do Natal é porque nós atualizamos o amor que veio nos visitar para nos salvar. E aí, quando eu falo desse momento, amanhã o Menino Jesus será colocado, né, no presépio. A partir de que horas vocês estarão nessa celebração aqui na Catedral? Uma das celebrações que compõem aí essa programação. Amanhã, às 20 horas, vamos estar celebrando a missa da noite, né, a missa do Natal, aqui na Catedral Santuário. E aí a gente tem